e foram colocadas em diversos momentos da história. As primeiras mulheres que vão aparecer, todas elas são mulheres que trabalharam ou como pedagoga ou como professora, Sim, no geral. que já era uma profissão de hegemonia feminina, tá? E aí vem aquela história do lá de trás da antiguidade que o sistema grego era comportado por uma trindade, né? O homem Uhum. grego ele trabalhava com três profissões, três grandes profissões. A primeira era o homem trabalhador. Então é aquele homem que fazia o trabalho mais braçal, né? Então assim ele fazia armas, ele fazia produções, né? Produzia couro, produzia um monte de coisa. Ele arrumava as cidades, ele caçava. Então esse era o primeiro tipo de trabalho. O segundo trabalho era a segurança. Então era o guerreiro, era aquele que ia para a guerra, era aquele que fazia o treinamento, era aquele que fazia a proteção das casas, dos lugares, enfim, era o protetor. E o terceiro era o político, era o filósofo, né? É aquele que fazia as votações, que pensava nas coisas que podiam melhorar as cidades e tudo mais. Todos os três eram profissões de hegemonia masculina, não tinha mulher, era raro as mulheres entrarem em um dos três escopos. O que sobrava para a mulher? Existiam só duas coisas que sobravam para a mulher. Primeiro, a produção de alimento, que o alimento tinha que ser feito por alguém. E isso era uma coisa que demandava tempo, demandava delicadeza, e então as mulheres acabavam entrando nesse escopo. E o segundo era a cuidar dos filhos. Então a educação, a criação, o cuidado ia pro campo das mulheres, né? E isso meio que se tornou hegemonia até os dias de hoje. Inclusive, pô, alguém tá me mandando um WhatsApp agora, é o Dr. Michael Fui eu, fazendo fui o eu, quê? O que ele quer? fui eu. Só pra me mostrar isso? Fala sério. É, como é que tá a base? Então o que acontece? Pô, aí, perdi o negócio. Ah, tá, voltou. Então, o que acontece? Então a mulher ela veio nesse escopo. Então, ser professora, ser pedagoga ou ser cozinheira, alguma coisa do tipo, já era uma profissão de hegemonia feminina na época, tá? A psicologia, como ela não veio necessariamente disso, a psicologia ela veio de uma série de questões, não só filosóficas, mas também médicas, né? Existem duas vertentes, né? Grandes vertentes. A primeira, a ciência como uma questão filosófica, muito forte na filosofia, e aí eu posso botar vários autores aí, como por exemplo Spinoza, Berkeley, ah, Immanuel Kant, Russell. Ele veio desse viés bem filosófico e foi se transformando numa questão experimental, né? E aí acadêmica também, uma necessidade de observar o comportamento com Wundt, né? Uhum. E também uma outra grande vertente que é a vertente médica criada pelo Freud, que aí veio o desenvolvimento da psicanálise. Então esses dois desenvolvimentos foram de origens masculinas, porque o homem ele já detinha desse poder natural. E hoje em dia, se você reparar a hegemonia das profissões, você vai continuar percebendo que existem hegemonias. Por exemplo, médico, você vê muito mais homens médicos do que mulheres Muito mais homem médicos, do que mulher. né? Enfermeiro, pelo contrário, muito mais mulher do que Muito homem. mais mulher do que homem, porque o enfermeiro tem a sensação de cuidado, enquanto o médico a Sim. sensação de estar ali num processo mais de cura, né? Uhum. De O destaque. cuidado, a forma do cuidado é diferente. Exatamente. Por exemplo, engenheiro. A maioria dos engenheiros são tudo homens, né? Ou então, se você vê advogado, a maioria dos advogados são homens. Então as profissões elas vão nivelando conforme a sociedade vai evoluindo. Então muita coisa mudou.
muito devido a muitas mulheres, e tem aqui dentro desse escopo aqui de mulheres, também tem um grupo de mulheres que também desenvolveram isso, que também mudaram a história completamente desse universo. E hoje a psicologia se tornou algo completamente feminino, tá? Mas por que a psicologia se tornou feminina? Por que a psicologia se tornou uma profissão para as mulheres e não para os homens? O que acabou transformando? O que acabou girando a chavinha para esse problema? Sabe, Mike? A forma de cuidado, a forma da atenção dada, Quando foi percebido que a necessidade da psicologia era para o cuidado e não mais para um processo de experimentação, o gap mudou. A ideia da psicologia mudou. É um movimento que muitas pessoas elas não conseguem ver. Eu não sei se nem se tem estudo sobre isso. É uma coisa muito interessante porque poucas pessoas falam do estudo da psicologia, entende? Do sentido da história da psicologia. Isso é um fato, tá? A história da psicologia é narrada nos escritos, mas ela só é gravada até uma certa parte. Parece que assim, depois de 1950 mais ou menos, você não fala mais da psicologia. Entende? Você fala de um, fala de outro, mas ninguém que marca. Entende? E principalmente depois da Revolução Antimanicomial, a Reforma Antimanicomial. Que depois da Reforma Antimanicomial se tornou ainda menos importante falar sobre grandes figuras psicológicas. Para você ver na minha lista, a pessoa mais nova da lista é Judith Beck. Quem? Judith Beck. Não é Alice da Silveira, não? Não, Judith Beck ainda tá viva. Ela tem 60 anos, eu acho. A Nise já morreu. É porque eu botei a Nise por último, porque a Nise ela é brasileira. Eu botei os brasileiros no final. Botei os brasileiros no final. Mas a mais velha da lista é a Judith Beck, entende? Isso porque eu botei a Judith Beck, mas a Judith Beck não tem tanta coisa assim. Ela só é filha do Aaron Beck, e tudo que você lê sobre TCC, você tem que passar um pouco pela Judith. Não tem jeito. Sim. Porque ela escreveu muito mais que o pai. Entende? Então, quer dizer, provavelmente, a maioria as construções narradas no conceito de conhecimento, elas ainda são de hegemonia masculina dentro do mundo da psicologia, tá? Se você for falar sobre os maiores psicólogos no século, sei lá, na década passada, você vai ouvir só a maioria deles homens. Dinker, aquele que morreu agora, que a gente fez o vídeo. O Cotardo Caligares. Entendeu? A maioria. Cadê as mulheres? Onde é que estão? Qual é a mulher hoje da década como psicóloga que é destaque? Pois é, cara. Pois é uma pergunta bem interessante. Não, no meu ponto de vista não tem. Então, eu vou explicar Ou isso. Se tem, não é tão visível quanto foi o Caligares, quanto foi outros que não foram tão assim. Né? Caligares foi o que mais despontou aqui no Brasil, mas fora eu não sei. Então, eu tenho uma teoria, né? O meu apontamento aqui é uma tese, ela não é concreta, tá? Quem tiver uma antítese aí você pode falar. É que o homem, isso não é nem meu, né? É uma teoria de uma psicóloga, por incrível que pareça, colega minha, Ana Paula Crispim. Ela disse uma coisa pra mim que me deu muita essa sensação de compreensão. O homem, ele busca reconhecimento o tempo todo. Então o homem é aquele ser que vai querer o nome dele numa parede.
Enquanto ele não tem um nome dele aparecendo, ele não vai sossegar. Porque o homem, ele não tem muitas coisas para dizer que são dele. Entende? A mulher não. A mulher, ela tem a procriação. Ela tem a necessidade de gerir, de amar, de gerar afeto. Então, por conta disso, a mulher, ela procura muito mais melhorar o ambiente onde ela está. Ela precisa mais ter família, criar pessoas ao seu redor. Por isso que mulher, por exemplo, é apontado nos estudos que mulher tem muito mais amigas do que homens. Você vê os estudos apontando das mulheres, quando elas vão envelhecendo, elas vão ganhando mais amizades, enquanto os homens vão diminuindo a amizade.